Dando sequência aqui à nossa série, é a Trindade uma doutrina bíblica? Este é o vídeo número 2 e nós vamos falar aqui especificamente sobre Jeová. Para nós, testemunhas de Jeová, não há nenhuma confusão. Nós entendemos aquilo que a Bíblia realmente nos ensina, que só existe um Deus, um ser único, soberano, supremo em todo o universo. E seu nome é Jeová, evidentemente conhecido na língua portuguesa. E não uma fusão de divindades como tentam defender aí a grande maioria dos religiosos. Esse texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, já deixa isto muito claro para nós, como você está observando aí. O próprio Jeová se autoafirma como sendo o único Deus todo-poderoso do universo. Suas palavras, assim, são encontradas, por exemplo, aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Veja o que Jeová disse para Abraão aqui, olha. O que Jeová falou para Abraão? Jeová disse, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jeová é o único, não tem mais ninguém igual a Jeová em todo o universo. Expressão como essa aqui, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso, nós temos as dezenas, as centenas das Escrituras. Então fica muito claro que Jeová é o único ser supremo do universo e não uma fusão de divindades, como tentam defender aí os religiosos da cristandade, né? Veja o que Jeová diz aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Veja como Jeová, ele se autoafirma como sendo o único Deus do universo. Olha, eu sou Jeová e não há outro, além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, embora não me conheça, né? Para que as pessoas saibam, desde o nascente do sol até o poente, que não há outro além de mim, ou seja, outro Deus além de Jeová. Eu sou Jeová e não há outro. Então não existe outro Deus no universo. O que tentam fazer aí, né? A cristandade tenta fazer, é uma fusão, né? Porque eles não admitem a verdade que está na Bíblia, né? Olha aqui, ó. O próprio Jeová diz, ó, eu fiz a terra, eu criei o homem sobre ela, estendi os céus com as suas próprias mãos e dou ordem a todo o seu exército. Ou seja, ninguém é igual a Jeová. Jeová Todo-Poderoso é o Criador, né? Isso está muito claro. O Salmo 89, versículo 6, voltando aqui um pouquinho, veja o que o salmista aqui expressou. Olha aqui, ó. Salmo 89, versículo 6. Pois quem nos céus pode ser comparado a Jeová? Evidentemente ninguém. Olha o que ele continua dizendo, ó, quem entre os filhos de Deus, evidentemente inclui Jesus, né, no pacote, é semelhante a Jeová. Então não há no universo ninguém igual a Jeová, não é? Com a sua glória, com o seu poder, com a sua soberania, né? Ninguém igual a Jeová. Jeová é o único ser soberano do universo. O próprio Jesus reconhece Jeová como o único Deus verdadeiro. Esse texto, inclusive, é uma pedra no sapato dos trinitários que tentam colocar Jesus, né, e o Espírito Santo em pé de igualdade com Jeová. O próprio Jesus declara, aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele diz aqui, ó, diz assim, ó, isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Quantas pessoas você acha que cabe no único? Evidentemente apenas uma. Então, para o próprio Jesus, só existe um Deus verdadeiro, em grau superlativo, né? Quem é? É Jeová, não existe outro, né? O próprio Jesus declara que Jeová é maior do que ele. Quando ele diz em João 14, 28, ele diz assim, ó, João 14, 28, palavras bem conhecidas, ele diz assim, ó, pois o Pai é maior do que eu. Ele não diz o Pai está maior do que eu, porque ele estava, né, segundo os trinitários, falando da sua natureza humana. Não. Ele diz que o Pai é maior. O Pai é maior que Jesus todo o tempo, e não apenas no momento que Jesus Cristo estava aqui na Terra, né? Muito bem. O que os apóstolos também descrevem a respeito de Jesus? O tempo do vídeo, ele é curto, né? Então nós vamos tentar resumir aqui para vocês algumas palavras dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que é o maior escritor da Bíblia, o que ele disse? Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 7,
ele já faz uma distinção muito clara, né, entre Deus, o Pai. Você pode ver aí, ó, ele faz uma distinção muito clara da parte de Deus, nosso Pai aqui, quando ele fala das bênçãos aos cristãos, né? Ó, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, Deus, ele é distinto do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente aqui está se referindo a Jeová, né? Aí no versículo 8, ele diz assim, ó, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus. Então pare para pensar um pouquinho, quem que é o Deus de Paulo? O Deus de Paulo é a Trindade? Quem que é? Quem é o Deus de Paulo? Aquele que ele se achega por meio de Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo é o meio que Paulo afirma ter para se aproximar ou se achegar a Deus. Evidentemente que ele está falando de Jeová. Aí no versículo 9 ele continua, né? Deus é quem presta o serviço sagrado. Então fica muito claro que para os apóstolos também o único Deus é Jeová, evidentemente, embora o nome não apareceu aqui. Mas ele está se referindo a Jeová, né? Na sua carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que para os verdadeiros cristãos só existe um Deus. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, né? Olha, para nós, ou seja, para nós, os verdadeiros cristãos, só existe um Deus. Quem é esse Deus? O Pai. O meio, né? E o meio pelo qual nós chegamos a Ele, evidentemente, é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, como ele frisou aqui na continuação do versículo, ok? O escritor Judas também fala a respeito deste único Deus. Veja o que ele diz na sua carta, lá no finalzinho. Ele diz assim, ó, Judas, aqui no versículo 24, ele diz assim, ó, aquele que é capaz de proteger vocês, né? Outras Bíblias está escrito aquele que é poderoso, evidentemente se referindo a Deus, né? Aí ele continua no versículo 25, olha. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Quem é o único Deus de Judas? Evidentemente é o único Deus de Paulo também. E é o mesmo Deus que Jesus se referiu ali, neste último versículo que nós vamos considerar aqui, no Evangelho de João, para nós encerrarmos aqui esse vídeo. Quando Jesus foi ressuscitado, ele foi ali abraçado, né, por algumas mulheres, e veja o que Jesus disse a elas. Isso aqui serve para nós encerrarmos o assunto e mostrar que Jeová é o Deus de Jesus Cristo também. Aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Ele deixa isso muito claro. Ó. Jesus disse então, né, ali para as mulheres, ou para Maria, pelo jeito, né? Olha aqui, ó, pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Olha aqui, ó. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, ó, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês. Então Jesus diz que o Pai celestial, ao qual ele irá se dirigir, né, em seguida, é o mesmo Pai dos discípulos. Aí ele complementa, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então fica muito claro que o Deus de Jesus, aquele que ele invoca, aquele que ele faz orações, aquele que ele faz a sua vontade, né? E que ele presta também adoração, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, o mesmo Deus de Jesus é o mesmo Deus dos apóstolos. Então fica muito claro aí para nós que os verdadeiros cristãos têm em comum o mesmo Deus de Jesus Cristo, e não Jesus Cristo como Deus no lugar dele. Então este vídeo aqui serve para enfatizar para todos nós aí que só existe um Deus soberano no universo. Quem é esse Deus? É Jeová. Então para nós, testemunhos de Jeová, não existe confusão, né? Nós não acreditamos aí numa fusão de divindades, como acreditam a grande maioria dos religiosos. Para nós, o ser supremo, todo-poderoso do universo é apenas um, ok? E certamente, né, de acordo com o que nós aprendemos aí na Bíblia e na língua portuguesa, seu nome é Jeová. Espero que esse vídeo aí sirva de ajuda para você, e os próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus, quem realmente é Jesus Cristo, e também o que é o Espírito Santo.